E aí galera, professor Andreas de novo aqui e vamos agora para nossa frente C. Povo, galera do terceiro ano, se liga. Frente C, lei de Coulomb, é isso que a gente vai falar agora, beleza? O que você já sabe, qual que é o teu background sobre eletricidade aí que você já tá ciente? Primeiro, sabe que a elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva. Você sabe que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Você sabe que existem três tipos de eletrização, ou três formas de eletrizar um objeto. Existe eletrização por atrito, igual você faz canetinha com cabelo. Existe eletrização por contato, né? E por indução, que tem que ter lá o fiozinho terra e por aí vai. Então você aprendeu tudo isso aí, está muito fera, só que agora vem a pergunta. E a pergunta é o seguinte, professor, eu sei que os opostos se atraem, tá? Tem como eu calcular esta força de atração entre os opostos? Sim ou não? Tem, né? Você que está ansioso aí para calcular a força de atração entre duas cargas, tá aqui ó, lei de Coulomb é a resposta para os seus problemas. Então vem comigo aqui, pega a tua canetinha e anota essa parada aqui que é importante. Então ó, eu tenho duas cargas. Essas cargas são duas cargas positivas e elas vão se repelir entre si, certo? Deixa eu te fazer uma perguntinha pequenininha, rapidinho. É o seguinte, imagine que você tem uma perguntinha que eu sempre faço nas minhas aulas. Por quê? Porque a galera geralmente erra isso aí. E é um conceitozinho que é importante. Olha só. Imagine que eu tenho aqui uma carguinha ticozinha pequenininha positiva. Uma carguinha ticozinha assim positiva que eu vou chamar de 1. E aqui deste lado eu tenho um cargão. Um cargão positivo que eu vou chamar de 2. Então tem a carguinha ticozinha, né, positiva e tem esse cargão que eu vou chamar de 2. Pergunta, elas vão se repelir? Claro, professor, elas vão se repelir, são duas positivas, né? Sim. Só que quem vai fazer maior força? A 1 faz maior força na 2 ou a 2 faz maior força na 1? O que você acha? 1 faz na 2 ou 2 na 1? Tô esperando você responder aí. Então, povo, resposta. Nenhuma das duas. As duas fazem a mesma força. Que lei física garante isso? Lei da ação e reação, lei de Newton, terceira lei, né? Que em inglês fala lei action and reaction. Lei não, law, né? Então, é a mesma força. Não é porque uma é grandona, outra é pequenininha. Não é porque essa tem mais carga, essa tem menos carga. A força de repulsão é a mesma para as duas. Ficou muito claro isso para todos? Que é ação e reação. Se essa faz força nessa, essa faz a mesma força nessa. Tanto é que pela lei de Coulomb, para você calcular a força de repulsão que as duas fazem, aqui ó, você vai usar esta equaçãozinha. Ai, professor, que difícil. Não é. Olha para cá. Ó, lei de Coulomb fala, para você calcular a força elétrica entre duas cargas, você vai usar uma constante, que eu vou chamar de K. Essa constante, não precisa decorar não, na prova vem para você, tá? Então não precisa decorar, mas eu vou te falar mesmo assim, o K ele vale 9 vezes 10 elevado a nona. E a unidade é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Ah, professor, esse é o K, nada demais, a prova vai te dar. Só que é K vezes Q sobre R. R é a distância entre as cargas, que pode ser D também, tá? Então, ou pode vir como D, ou pode vir como R, tanto faz. Dependendo da prova, vem como R, dependendo da prova, vem como D. Então, eu vou colocar R aqui, tá? Então, a distância entre as cargas é esse cara aqui. Tudo bem até aí? Então, para eu calcular a força elétrica, eu vou usar K, Q, sobre D ao quadrado ou sobre R ao quadrado. Show? Mas, o que é importante saber? Olha só. Primeiro, o K é uma constante que depende do meio. O K no vácuo vale isso aqui, ó. Vácuo. Então no vácuo o K vale isso aí. Mas em outros meios o K vai mudar. Por exemplo, quando você vai para a água, você faz um fenômeno, um experimento de eletricidade. Dentro d'água, o K ele cai 81 vezes. Ele fica 81 vezes menor do que no ar. E esse é um dos motivos pelo qual, presta atenção, olha só, é um dos motivos pelo qual, quando você joga sal na água, jogou sal na água, o que vai acontecer? Primeiro, sal, qual que é a fórmula química do sal?
NaCl, né? Cloreto de sódio, é ou não é? NaCl. E quando você joga o sal na água, ele se dissocia. Pessoal, o que é se dissociar? Ele se quebra. Vai Na para um lado, vai Na para um lado e Cl para o outro, sacou? A ligação ali entre o Na e o Cl se quebra. Por quê, prof? Porque um dos motivos é o K ele cai 81 vezes, ou seja, a força de atração entre o Na+ e o Cl-, ele fica 81 vezes menor. Olha só a importância do K, sacou? Então o K é uma constante que depende do meio. Daí tem dois Qs. Por que tem dois Qs? Porque força é uma interação entre dois corpos. Só por isso. Força é uma interação entre dois corpos. Por isso tem dois Qs. Fechou? Para você calcular a força que esse faz nesse, usa a fórmula. Para você calcular a força que esse faz nesse, usa exatamente a mesma coisa. Então isso é a equação, inclusive prova ação e reação. Fechou? Mas, então, um é um Q, outro é outro Q. E a distância elevada ao quadrado. Segunda coisa importante. Olhe para cá e não pisque agora. Ó, o Q, ele está em cima na fórmula, certo? Isso quer dizer que o Q e o F, que também está em cima na fórmula, são grandezas diretamente proporcionais. Olha só, força elétrica e carga são grandezas diretamente proporcionais. Prof, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu dobrar o valor desta carga, a força de repulsão entre as cargas duplica. Se eu dobro a carga, duplica a força. Triplico a carga, triplica a força. Se eu divido a carga por 3, divide-se a força por 3. Se eu divido a carga por 5, divide-se a força por 5. São diretamente proporcionais. Bonitinho. Fiz ali, fiz aqui. Show? Tudo bem? Se eu duplico as duas cargas, a força no final das contas vai ficar 4 vezes mais forte. Beleza? Tá. Daí, e a distância? E o R? Se eu duplicar o raio, se eu pegar essa carguinha aqui, ó, e colocar aqui assim, ó, de modo que eu dupliquei a distância até a outra carga, o que vai acontecer com a força? Elas são, se você olhar pela equação, você vai ver que isso e isso, um está embaixo, o outro está em cima. Elas são inversamente proporcionais. Povo, de novo, elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando uma aumenta, a outra cai. Quando uma cai, a outra aumenta. Então, se aumentar a distância entre as cargas, a força de repulsão entre elas diminui. Aumenta um, cai o outro. Show? E na seguinte proporção. Tá vendo que está elevado ao quadrado? Se eu duplico a distância, a força cai por 4. Professor do céu, peraí, por que cai por 4? Se eu duplico a distância, ó, dupliquei, se liga, ó, R quadrado, vou duplicar, fica 2R elevado ao quadrado. Daí não fica 4R quadrado? O R quadrado já estava, só apareceu um 4 aqui, porque 2 ao quadrado. Então, se eu duplico a distância, a força cai por 4. Se eu triplico a distância entre as cargas, a força cai por 9. Fechou? Se eu quintuplico a distância entre as cargas, a força cai por 25 e por aí vai. Essa questão de proporção despenca na tua prova, não só para esta fórmula aqui. Então, se acostume a observar que para qualquer fórmula que aparecer, a questão de proporção vai estar lá. Show? Então, se eu duplico, triplico, saiba reconhecer se é diretamente ou se é inversamente proporcional. Professor, como que é mesmo? As duas estão em cima diretamente. Uma está em cima, outra está embaixo, inversamente. Sucesso? Beleza? Tá. Sabendo disso, deixa eu te mostrar mais uma coisinha, que é isso aqui, ó. Essa formulinha aí, esse gráficozinho aqui. Povo, esta fórmula, F igual a K, Q vezes Q, módulo, sobre D ao quadrado, ela tem um gráfico característico, que é gráfico F por D. Ó, no eixo Y tem o F, no eixo X tem o D. O gráfico característico dela é sempre uma hipérbole. É isso aqui, ó. Eu não gostaria que você decorasse isso aqui. Só olha e saiba reconhecer. Uma hipérbole
ela é característica deste tipo de gráfico aqui. Você vai entender um pouquinho mais para frente que a gente vai retornar para essa hipérbole aí com outras equações, porque as outras equações vão ter o mesmo formato. Sacou a ideia? Então, saiba só reconhecer o gráfico dessa equação. E, povo, isso é lei de Coulomb. Acabou, meu. Acabou. Posso fazer exercício com você? Vem comigo aqui rapidão. Um exercíciozinho só para atiçar teus neurônios, que é isso aqui, ó. Olha esse exercício. Presta atenção. Duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são colocadas a uma distância R. Se você puder, desenha. Detalhe, esse é o exercício 2 do Desenvolvendo Habilidades do teu livro. Show? Então, eu tenho duas cargas pontuais, Q1 e Q2. Duas cargas são um ponto, Q1 e Q2. São colocadas a uma distância R, tá? Uma distância R. Aqui é Q1 e aqui é Q2. Beleza. Observa-se uma força de módulo F0 sobre a carga Q2. Então, elas podem se repelir. Ele não fala qual que é o sinal, mas vamos supor que elas se repelem. Então, F e F. Sucesso? Se repele. Beleza. Daí ele pergunta. Essa é a questão de proporção que eu estava te falando. Então, saiba resolver. Isso aí despenca nas provas. Ó, se agora a carga Q2 for reduzida à metade, se liga, ó, lê direitinho. Se a carga de Q2 for reduzida à metade e a distância entre as cargas e a distância for reduzida para R sobre 4, qual será o módulo da força de repulsão entre elas agora? O que ele fez? Ele reduziu uma das cargas pela metade e reduziu a distância à quarta. Tem duas maneiras de fazer essa questão. Tem a maneira burocrática e a maneira fácil. A maneira fácil é de cabeça. Olha só. F, essa é a fórmula, né? De força. F igual a K vezes Q sobre D quadrado. Beleza. Quando tudo estava normalzinho, o D pode ser R, tá? Só, dependendo do livro que você estuda, da prova que você vai fazer, ali é R ao quadrado ou D quadrado. Nada demais, tá? Beleza. Quando tudo está normalzinho, a força vale F. A força entre as cargas vale F. Beleza. Daí ele fala, eu vou reduzir uma das cargas pela metade. Olha para cá, olha para cá. Eu vou reduzir uma das cargas pela metade. Se eu reduzir uma das cargas pela metade, o que acontece com a força? A força também vai cair pela metade, confere? Reduzir uma das cargas pela metade, a força também cai pela metade. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Show? Mas, só que ele fala também que a distância é reduzida, ou seja, você vai deixar mais próximo a carga. A distância é reduzida à quarta. Prof, peraí que agora tá. A distância é reduzida à quarta. Logo, a força vai aumentar a 16. Por que 16, prof? Porque distância e força são inversamente proporcionais. E o D está elevado ao quadrado. Então, se eu reduzo a distância a quarta, 4 ao quadrado, 16. Aumenta a força 16 vezes. Sucesso? Era isso aqui, aumentou 16 vezes. Acabou. Acabou a questão. Então, 16 sobre 2 fica 8F. 8F seria a resposta dessa questão aí. Letra D. Show? Sucesso? Letra D é a resposta. Existe o 2 do DH. Beleza? Tá. Mais um. Rapidão. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Tá, povo, considere duas partículas carregadas com carga Q1, 5 micro... Povo, o que é esse micro aí mesmo? Micro significa 10 a menos 6, né? Então é 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, confere? Beleza. Considere duas partículas carregadas com cargas Q1 igual a 5 microcoulombs e Q2 igual a menos 3,2 micro. Menos 3,2 vezes 10 a menos 6. Separadas por uma distância de 25 centímetros. 25 centímetros. Vou usar em centímetros? Não. Cuidado que sempre aparece esse tipo de pegadinha. E a galera costuma cair ainda. 25 centímetros, não vou usar em centímetros, então vou usar a distância em metros. 25 centímetros é 0,25 metros.
Show? Beleza. E daí ele pede, determine o módulo da força elétrica que atua em ambas e diga qual sua natureza, se é de atração ou se é de repulsão. Povo, o que você vai fazer? Jogar na fórmula. Eu já sei que é de atração. Por que eu sei que é de atração? Porque, ó, sinais contrários, certo? Agora, para calcular, é só jogar na formulinha. F é igual a K vezes Q sobre D elevado ao quadrado. Sucesso? Beleza. Para eu calcular a força, o K é 9 vezes 10 a nona. Só, ele não me deu na questão, mas já pressupõe-se que é isso aí, né? 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 é 5 vezes 10 a menos 6, Q2 é 3,2 vezes 10 a menos 6. Só, eu não vou usar o menos, não? Por quê? Porque está em módulo, tá? Então, se liga. Sobre 25... Posso usar assim? Olha só. Vou usar assim, ó. 2,5 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? 2,5 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. E daí, montei a equação, é só resolver, povo. Só resolver. Então, fica F é igual potência com potência com potência, valor com valor com valor, né? Só um detalhezinho. O 2,5 está elevado ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, olha a maroagem. Ó, 2,5 vezes 10 menos 1 elevado ao quadrado, né? Vou fazer assim, ó. 2,5 vezes 10 a menos 1 vezes 2,5 vezes 10 a menos 1. É a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Elevar ao quadrado é multiplicar o mesmo número por ele mesmo, certo? Só que quando eu fiz isso, eu posso agora, ó, cortar esse cara com esse cara, vai ficar mais fácil eu fazer a conta, sacou? Aqui fica 2. Então, 5 dividido por 2,5 dá 2. E 9 divididos por 2,5 dá 4. Dá quanto? Deixa eu pegar uma calculadora aqui rapidão. Aí. Peraí, para ficar mais fácil. 9 divididos por 2,5 dá 3,6. Então, ó, isso aqui dividido por isso dá 3,6 e isso dividido por isso dá 2. Daí é só fazer a continha. Esses caras eu cortei. Se você quiser multiplicar tudo de uma vez, vai. Como você vai fazer? Não interessa. Não interessa que esteja certo. Então, fica 3,6 vezes 2, 3,6 vezes 2, vezes 3,2. Dá 23,04. E a potência, ó, multiplicação de potência mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Fica menos 12. 9 menos 12 dá menos 3. Sobre 2,5, 2,5 já tinha cortado fora, né? 10 a menos 1 com 10 menos 1 dá 10 a menos 2. E daí, povo, divisão de fração. Divisão de potência, na real. 23,4. Quanto que é 10 a menos 3 dividido por 10 menos 2? Repete a base e subtrai os expoentes. Fica menos 3 menos menos 2. Menos 3 mais 2, menos 1. Fechou? Vezes 10 elevado a menos 1. Isso aqui vai dar, deixa eu colocar para cá, ó. Isso aqui vai dar 2,304 newtons. Sucesso? Beleza? Então, essa é a resposta à questão. Cara, nada demais, super cegadinho, super tranquilinho. O que foi mais trabalhoso foi fazer continha matemática. Cara, super suave. Show? Então, lei de Coulomb tá aqui, fizemos 2 exercícios, o resto é contigo. Valeu, galera. Professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.